13/97. É texto de súmula do STF. Letra A. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal do segundo grau. Eu errei essa questão porque eu lembrei de uma tabelinha que eu fiz, que são 3 possibilidades, que o prefeito seria julgado pelo Tribunal Regional Federal, ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, ou pelo Tribunal de Justiça, né? E aí me confundiu, porque eu falei assim, não é Justiça Especial Eleitoral, Justiça Comum Federal ou Justiça Comum Estadual. Aí não é só 2, são 3, né? Mas foi uma interpretação minha, porque lê com calma, ó, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual, que seria federal ou da Justiça Comum STJ, TRF ou TJ. Você esqueceu que a Justiça Comum Estadual ela é federal ou TJ. A comum ela é federal e estadual. Entendeu? A Justiça Comum pode ser comum federal ou comum estadual. Então, a comum se subdivide em estadual e federal. Então, comum federal ou comum estadual. Então, quando você vê justiça comum, elas podem ser federal ou estadual, porque a justiça federal é justiça comum. Apesar de você não acreditar, a justiça federal é justiça comum. Pode ser justiça federal, justiça comum federal, justiça comum é estadual, tá? E justiça especial é eleitoral. Então, essa súmula está perfeita. A competência do Tribunal de Justiça para julgar os prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum, que pode ser estadual ou federal, nesse caso estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal do crime que ele cometer. Se ele cometer crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Se ele cometer crime federal, por exemplo, desvio de verba da União, Tribunal Regional Federal. Crime eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Desvio de verbas sem fiscalização do TCU, sem interesse da União. Desvio de verba do município é crime comum julgado pelo TJ. Então é a letra A correta, mas vamos entender as outras. A extinção do mandado do prefeito impede a instauração de processo pela prática dos crimes do artigo 1º do decreto 201? Não. Incorreta. B. Súmula 703. A extinção do mandado do prefeito não impede a instauração do processo pela prática de crime previsto no artigo 1º do decreto 201, tá? De crime de responsabilidade. Pois que o prefeito deixa de ser prefeito, ele continua sim responsável para responder o processo, tá? Incorreta. B. São da competência legislativa dos estados a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de julgamento? Não, né, gente? Esse crime de responsabilidade é da União, né? Súmula 722. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. Letra D. Somente o advogado-geral da União tem legitimidade para propor direta interventiva por inconstitucionalidade da lei municipal? Incorreto. Por quê? É o advogado-geral de justiça. É o procurador-geral de justiça, súmula 614. Somente o procurador-geral de justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade municipal. Vamos ver se tem mais algum comentário da letra D. Ação direta interventiva por inconstitucionalidade municipal? Não temos nada. Então é o Procurador-Geral de Justiça que vai municipal. Vamos achar se tem mais. Não tem mais muito comentário aqui não. E letra E, está incorreta, porque não cabe, está escrito, cabe recurso extraordinário
contra o acórdão do Tribunal de Justiça que defere a intervenção no município? Incorreta por expressa vedação também. 637, a súmula que fala: não cabe recurso extraordinário contra o acórdão do TJ que permite, defere, aceita o pedido da intervenção estadual no município. Se o Tribunal de Justiça mandar intervir aqui em Casabranca, não vai caber a recurso extraordinário dessa decisão por vedação da súmula. Queria ler o entendimento por que não cabe o recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça que defere o pedido da intervenção estadual no município. Se o Estado de São Paulo decidir intervir aqui em Casabranca e o TJ concordar, o Marco César não vai poder entrar com recurso extraordinário, não.